Fala galera, vamos lá para mais um vídeo do Direito em Questão e dessa vez eu vou tratar de um tema polêmico, hein? Eu vou falar aqui sobre estupro de vulnerável, eu vou falar ainda sobre distinguishing, eu vou falar sobre presunção de vulnerabilidade, vou falar sobre exceção de Romeu e Julieta. Mas por que, Pinha, que do nada você resolveu falar sobre isso? Porque eu tava dando uma olhada em uma conta de Instagram e eu percebi alguns comentários que me chamaram a atenção. A conta ela postou uma decisão em um recurso especial do STJ de forma resumida com os seguintes dizeres. Olha só, presta atenção, vou ler para vocês. Réu com 19 anos e a vítima com 12 anos de idade. Do relacionamento amoroso resultou no nascimento de um filho, devidamente reconhecido. Fato social relevante que deve ser considerado no cenário da acusação. Crime de estupro de vulnerável afastado. Aí você olha os comentários e a galera descendo a lenha. Viva a família, num tom ali meio jocoso, né? Se essa moda pega, ativismo judicial, acabaram com a taxatividade penal, loucura, estão normalizando o estupro e por aí vai. E aí, vamos lá, pessoal. O distinguishing, né, foi aqui utilizado. Eu vou até trazer, né, para a gente conseguir enriquecer o nosso debate. Eu vim aqui buscar, né, o recurso especial do STJ. Dá uma acompanhada comigo, eu vou fazer questão de ler, que vale muito a pena. Recurso especial, estupro de vulnerável, denúncia rejeitada pelo juízo de origem, a denúncia já havia sido rejeitada lá atrás. Recebimento pelo Tribunal de Justiça, Tribunal TJ recebeu. Vítima com 12 anos e réu com 19 anos ao tempo do fato. Nascimento de filho da relação amorosa, aquiescência dos pais da menor. Manifestação de vontade da adolescente, distinguishing, punibilidade concreta, perspectiva material, conteúdo relativo e dimensional, grau de afetação do bem jurídico, ausência de relevância social do fato. Primeira coisa, pessoal, o que vem a ser o distinguishing? O que significa esse termo aqui? O distinguishing é uma teoria que leva em consideração a análise de determinados fundamentos no caso concreto que mereçam ser julgados de forma diferente de precedentes. Porque existem determinados precedentes, existem determinadas jurisprudências que acabam gerando súmulas, às vezes súmula vinculante, às vezes determinados temas de repercussão que devem ser aplicados, né, pela administração, pelo Poder Judiciário, enfim. O distinguishing vai dizer que é necessário que se tenha uma distinção em relação a caso concreto quando alguns fundamentos são diversos do precedente. Eu até trouxe aqui uma frase do autor Fred Didier Jr., que ele define o distinguishing falando que fala-se em distinguishing quando houver distinção entre o caso concreto, em julgamento, e o paradigma, seja porque não há coincidência entre os fatos fundamentais discutidos e aqueles que serviram de base à ratio decidendi, a tese jurídica, constante no precedente, seja porque, a despeito de existir uma aproximação entre eles, algumas peculiaridades no caso em julgamento afasta a aplicação do precedente. E aí, olha só, vamos lá. Você sabe muito bem, e aliás, já dando meu recado para o concurseiro, em relação à presunção de vulnerabilidade do menor de 14 anos, a presunção é absoluta. Esse é o entendimento que você tem, esse é o entendimento que você precisa levar para sua prova. A presunção do estupro de vulnerável, a presunção da vulnerabilidade do menor de 14 anos é absoluta. Então, se João, com 18 anos de idade, transa de forma consentida, mantém relações sexuais com Aninha de 12, de 13 anos de idade, está caracterizado o estupro de vulnerável, é isso que você tem que guardar para sua prova. Agora, essa decisão aqui, baseada no distinguishing, esse recurso especial, afastou o crime de estupro. Olha só, a terceira sessão no julgamento do réu Pital, submetido ao rito dos recursos repetitivos, reafirmou a orientação jurisprudencial então dominante de que é absoluta a presunção de violência em casos da prática de conjunção carnal ou ato libidinoso diverso com pessoa menor de 14. Ok. A presente questão enseja distinguishing quanto ao acórdão paradigma, o acórdão que levou a você ter esse entendimento majoritário de uma presunção absoluta de vulnerabilidade. Essa presente questão enseja. Por que enseja esse distinguishing da nova orientação jurisprudencial, paradigma da nova orientação? Pois, diante dos seus componentes circunstanciais, verifica-se que o réu possuía, ao tempo do fato, 19 anos de idade, ao passo que a vítima adolescente contava com 12 anos de idade, sendo que, do relacionamento amoroso, resultou no nascimento de um filho, devidamente reconhecido, fato social relevante que deve ser considerado no cenário da acusação. E aqui eu não sei se ele cita em algum outro momento, mas no acórdão paradigma, o caso que levou a essa presunção absoluta, a vítima possuía 8 anos de idade e o autor do fato possuía mais de 21 anos de idade.
Agora, aqui em relação a 19, a 12, e eu sei que esse tema é polêmico, eu sei que vai ter muita gente que vai chegar nesse momento do vídeo e vai falar, porra, pelo amor de Deus, é uma criança. Cara com 19, com uma de 12, ok, é uma criança. Agora, olha só, existem determinadas circunstâncias, porra, pelo nosso Brasilzão afora, né, cada cultura é uma cultura diferente, e por mais que eu concorde, né, que a orientação sexual, a vida sexual tem sido cada vez mais precoce. E uma pessoa com menor de 14 anos, ao meu ver, ela ainda não tem o entendimento, né, embora isso esteja ficando cada vez mais cedo. Né, por uma criança de 12 anos de idade não tenha o discernimento. Só que, às vezes, você, diante de determinado caso, condenar o pai dessa criança, que teve o nascimento de um filho, por estupro de vulnerável, diante das circunstâncias, acaba sendo mais prejudicial para a vítima. Continua lendo aqui comigo. Para que o fato seja considerado criminalmente relevante, não basta a mera subsunção formal a um tipo penal. Você tem a subsunção formal 217A do Código Penal, estupro de vulnerável. Deve ser avaliado o desvalor representado pela conduta humana, bem como a extensão da lesão causada ao bem jurídico tutelado, com o intuito de aferir se há necessidade e merecimento da sanção. Olha os princípios aqui que a gente vive falando no direito penal. Pô, coisa linda estudar diante de um caso concreto, né? Com o intuito de aferir, será que há necessidade e merecimento da sanção à luz dos princípios da fragmentariedade e da subsidiariedade? Né, que vão trazer a intervenção mínima. É um somatório de princípios aqui que são subprincípios da intervenção mínima, devendo-se fazer o menor uso possível do direito penal. Né? Você só utilizando quando ele realmente trouxer uma lesão considerável a um bem jurídico. 4. Considerando as particularidades do presente feito, em especial a vontade da vítima de conviver com o recorrente e o nascimento do filho do casal, somados às condições pessoais do acusado, denotam que não houve afetação relevante do bem jurídico a resultar na atuação punitiva estatal. A manutenção da pena privativa de liberdade do recorrente, em processo no qual a pretensão do órgão acusador se revela contrária aos anseios da própria vítima, da menina, acabaria por deixar a jovem e o filho de ambos desamparados, não apenas materialmente, né, não vai ter ali um pai para poder ajudar no provimento, né, do mínimo necessário, mas também emocionalmente, desestruturando a entidade familiar constitucionalmente protegida. O recurso foi provido, restabelecendo a decisão que rejeitou a denúncia, ou seja, afastando o crime de estupro de vulnerável. E aí, pessoal, olha só. Em relação à presunção absoluta, repetindo, se você faz concurso público, a presunção é absoluta, aí você tem que marcar diante de um caso, de uma questão que narre isso, como configurando estupro de vulnerável. Agora, nos Estados Unidos, em determinados locais, existe a denominada exceção de Romeu e Julieta. O que vem a ser a exceção de Romeu e Julieta? Em alguns estados norte-americanos, aqui eu estou me valendo do livro do professor Jamil Shahin, foram editadas as chamadas leis Romeu e Julieta, que servem para afastar ou reduzir a pena do crime sexual quando, tratando-se de relação consentida, óbvio, a vítima já atingiu certa idade e não há uma grande disparidade entre a sua idade e a do agente. Exemplo, a vítima já atingiu 13 anos e o acusado é ali 4, 5 anos mais velho. É a chamada lei de Romeu e Julieta. Agora, aqui no Brasil a gente não tem a lei de Romeu e Julieta. E aí, aproveitando que eu estou aqui no livro do Jamil Shahin, só para fechar, ele ainda, numa posição, ao meu ver, completamente acertada, né? Embora eu já tenha dado todo o discurso de que é óbvio que se deve proteger a criança ou adolescente, né, em relação ao seu discernimento para a vida sexual. Agora, olha só, diante de um caso, como eu acabei de narrar, né, o Brasil culturalmente é muito diferente, em que você tem uma relação consentida. Ali, tudo bem que ele tinha 19 anos, ela tinha 12, mas você configurar, taxar essa pessoa como estuprador, será que essa presunção ela deve necessariamente, para todos os casos, 100% dos casos, ser absoluta? Conforme Jamil Shahin, a meu ver, essa presunção deve ser relativizada em situações excepcionais. O exemplo trazido no início do tópico deixa claro, ele trazia ali um exemplo, a injustiça gerada pela aplicação cega do direito penal, caso se repute absoluta a presunção de vulnerabilidade. O estabelecimento de um critério etário para a caracterização da vulnerabilidade é baseada numa ficção jurídica, que nem sempre encontra respaldo na realidade, no caso que a gente acabou de ver. Existem adolescentes com desenvolvimento físico e intelectual precoce, tendo capacidade de manifestar validamente consentimento para a prática sexual. Atualmente não é raro que adolescente... deixa eu pular já aqui para o final. Ó. Daí a concluir que o adulto é necessariamente um estuprador,
Ainda que a situação concreta indique o oposto, parece-me também descabido. E aí eu deixo a reflexão aqui para vocês. Ah, repito, eu sei que isso causa polêmica, eu sei que muita gente vai falar, não pode relativizar o estupro. Relação é consentida, tudo bem que se deve se proteger a criança ou adolescente agora. Em determinados casos, será que não é melhor? No fim, né, por mais que você tenha uma relação consentida com um menor de 14 anos, tem uma constituição familiar e isso acontece, né, principalmente em municípios com não tanto acesso assim, à informatização, a uma vida social mais urbana, né, isso acaba acontecendo. Será que não é melhor você tentar manter um elo familiar do que condenar aquele futuro pai de família que está se formando, taxando-o como estuprador e deixando de prover as suas necessidades de família? Fica a minha conclusão. E diga para mim, nos comentários aqui embaixo, o que você acha em relação à presunção que hoje é adotada, a presunção absoluta. Agora, nesse caso aqui, completo, se você também não sabia o que vem a ser o distinguish, acabou de aprender, e foi aplicado nesse recurso especial julgado pelo STJ. Forte abraço, fiquem com Deus e ótimos estudos. Valeu!